Hoje nós vamos falar de IA generativa. É isso mesmo. O que é IA generativa, sobre ética, como funciona e quais as vantagens e por que você precisa aprender inteligência artificial generativa. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Virguts, sou MVP Microsoft e fundador de Minhas Planilhas e não posso deixar de falar aqui sobre essa IA generativa que, além de ser um hype, não é só um hype, mas é um caminho sem volta. A IA generativa está presente em todas as ferramentas praticamente novas que estão surgindo no mercado e sendo implementadas em diversas ferramentas. Por exemplo, a Adobe está usando a inteligência artificial nas suas ferramentas, a Microsoft com o Copilot e quem democratizou isso tudo foi a OpenAI com o ChatGPT. Então o ChatGPT que você ouve tanto falar é IA generativa. Então o que é IA generativa? IA generativa é uma sub-área, né? um campo dentro da inteligência artificial. Então ele é um campo dentro onde ele gera coisas novas. A inteligência artificial normal, ele não gera conteúdos novos ou dados novos, né? Ele faz aquilo que ele é simplesmente treinado, programado para fazer. Então reconhecimento facial, previsão do tempo e assim por diante. Agora a IA generativa, ela cria dados novos a partir de um modelo que foi treinado. Então, o ChatGPT, o que ele cria de novo? Atualmente, o ChatGPT, nós estamos em setembro de 2024, ele gera imagens e textos novos a partir de um comando, de um prompt. Então, o ChatGPT, você vai perguntar lá sobre algum conceito, sobre como criar um e-mail para criar uma proposta ou quero responder um e-mail de agradecimento de uma pessoa que me convidou para uma palestra, né? Então ele vai sugerir como você escreve. E se você escreve, você pode pedir num tom formal, num tom informal, um tom mais criativo e assim por diante. Você consegue, ele vai gerar um e-mail para você, um rascunho de e-mail para você enviar para aquela pessoa. Eu posso pedir para o Copilot da Microsoft cria uma apresentação de 10 slides sobre IA generativa que eu vou apresentar com principais técnicas, conceitos, origem, tudo isso como eu já falei, em 10 slides. Então, quanto mais específico você for, melhor para IA generativa. Então ele vai criar a partir de 10 slides do zero daquilo que você perguntou, que a gente chama de prompt. Prompt é uma linha de texto onde você dá uma instrução e ele vai te retornar um dado novo. E esse dado novo, a partir agora de 2024, que a gente chama de modal. O que é modal? Agora você consegue criar textos, imagens, vídeos, músicas, que são os áudios, códigos de programação, linhas de comando, tudo isso com IA generativa. Então agora muitas pessoas estão conseguindo aprender a programar de forma muito mais fácil. Por quê? Porque agora eu posso pedir para o ChatGPT com a versão nova 1.0 que foi surgida, ou 1, né? Ou 1, que surgiu agora neste mês de setembro de 2024, onde ele tem uma cadeia de pensamento. Então eu posso pedir para ele criar um programa para mim, um jogo, um software específico e ele vai passar toda a linha de código para mim. Vai acertar 100%? Não. E aí que entra algumas restrições da IA generativa. Então, quando a gente chama de alucinação, é quando a IA generativa ele gera conteúdos que não fazem sentido, que não foi aquilo que eu perguntei. Tá? Então, isso a gente chama de alucinação. Então, na verdade, essa alucinação nada mais é do que ele criou algo errado, mas isso é tudo por causa da probabilidade, né? A IA generativa não trabalha com texto na verdade em si. Cada palavra, alguma parte de uma palavra a gente chama de token, né? Tudo números, tudo é número. E a IA generativa vai te retornar as palavras mais prováveis daquilo que ela encontra naquele modelo. Então eu faço uma pergunta e ele vai com probabilidades, né, retornar aquilo. Então quando a gente pergunta que eu quero um tom mais formal, mais criativo, a gente chama isso de temperatura dentro da generativa, onde o zero eu não quero que ele use criatividade nenhuma, ou seja, quanto mais probabilidade tiver, eu quero pegar esses conjuntos de palavras, os tokens que a gente chama, mais prováveis naquele contexto. Agora, se eu quero um tom mais criativo, ele nem sempre vai pegar o mais provável daquele texto, então ele vai pegar algo mais aleatório. Tudo é probabilidade.
ok? Então, IA generativa é você criar dados novos a partir de uma linha de comando ou até automação, automatização e assim por diante. E aí dentro disso nós temos os LLMs. LLMs são Language Models, né? Ou modelos de grandes de linguagem, que a gente chama de LLM, que são esses conjuntos de dados que são treinados, né? Treinados para essas ferramentas como ChatGPT, o Claude, Copilot, Perplexity, entre outros, Gemini do Google e assim por diante. O Gemini, então, ele também consegue criar imagens e textos. Nós temos o ChatGPT também com imagens e textos. Midjourney, que é específico para a criação de imagens. Tem o Sora, que é para vídeos. O Kling, que é de imagem e vídeo. Runway, que é animação. A partir de uma imagem você consegue fazer animações. Então, são diversas ferramentas de IA generativa que temos agora no mercado. E é um caminho sem volta. Na nossa imersão presencial que a gente faz sobre Power BI na era da IA generativa, a gente mostra alguns exemplos realmente aplicados no Power BI. Então, como traduzir um modelo, como colocar a descrição das medidas de forma automática, documentação automática de um projeto de Power BI totalmente automático. Então, eu coloco lá, eu insiro lá qual que é o meu projeto e ele vai fazer uma documentação em Word com descrição do projeto, todas as medidas, descrição da medida, tabelas, colunas, tudo isso no documento Word prontinho, tudo isso usando IA generativa. Então tem diversas aplicações. E agora vamos entrar um pouquinho na parte de ética, né? O que nós temos que cuidar aqui na parte, né, ter atenção na parte da IA generativa é a questão de viés, né, e ética e segurança. Então cuidado com, no ChatGPT você tem a opção de desmarcar a opção de você não retreinar o modelo, porque por padrão na gratuita e até o Pro que você assina no ChatGPT, você tem que ir lá em configurações, tem a opção se você quer treinar ou não o seu modelo. Então ali, o que é treinar? Se eu deixo marcado toda vez que eu quero, estou fazendo um upload de um arquivo, fazendo perguntas, tudo isso está indo para o modelo para retreinar ele novamente desses seus modelos, tá? Então se desmarcar na documentação, na teoria ele não está retreinando aqui o modelo. É o que difere, por exemplo, do Copilot de outras ferramentas, que o Copilot fica tudo no ambiente dentro do Microsoft 365 e não sai do seu ambiente Microsoft, não fica tudo dentro da empresa, que eu acho muito legal isso do Copilot da Microsoft. Legal? Então a ideia aqui de falar de ética agora é primeiro você tem que cuidar de segurança, governança, que nem sempre ele vai acertar, né? Depende muito do treinamento do seu modelo e também a questão de viés, que pode ter racismo, algumas linguagens, política, preconceitos e assim por diante, que ele pega o quê? O histórico da internet, por exemplo, né? Então lá tem muita coisa, tem coisas certas e erradas e depende o treinamento e o refinamento, que é o fine tuning que se chama, vai fazer aqui o resultado, tá? Então, logicamente que muitas LLMs já estão treinadas e configuradas, né, parametrizadas para algumas coisas não responderem algumas coisas. Então, se eu hoje perguntar algo sobre a política, ele vai falar que ele não pode responder algum tipo de conteúdo sobre política, né, época de eleição. Então, tem algumas regras, né, ou parâmetros que é configurado para ele não responder aquele tipo de assunto, né? Então, vários assuntos sensíveis ele não vai responder dependendo do seu modelo. Legal? Então a ideia aqui é só exemplificar, não entrar muito técnico no assunto, falar sobre IA generativa e você deve aprender IA generativa, que é um futuro, é um caminho sem volta, como eu já falei, que o profissional tem até um estudo, que eu li um artigo que as empresas estão, né, tem uma grande tendência numa empresa contratar um usuário júnior que saiba trabalhar com IA generativa do que um sênior que não sabe trabalhar com IA generativa. É uma tendência e está crescendo muito isso nas empresas. Então não estou inventando, né? Tem um estudo sobre isso e eu acho que é um ponto de atenção. Então você precisa aprender e é claro que eu estudei demais, estudei, pratiquei, apliquei muito IA generativa e eu vou trazer muito conteúdo para vocês aqui. Então deixe os comentários sobre o que você gostaria de saber sobre IA generativa, ferramentas, alguns conceitos, como funciona.
e aí sim eu trago para vocês aqui, combinado? Então não deixe de se inscrever no canal, forte abraço, até o próximo vídeo.